Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Entrevista com Quem Se Banca. E hoje estou aqui com o Lucas Ferrari. O Lucas, ele é Head de Expansão da MN Investimentos, vinculado à XP. Até já parando aqui, Lucas, primeira coisa, XP ou MN, como que funciona essa relação? Essa é uma dúvida que todo mundo tem, eu acho que foi um bom ponto para a gente começar. A gente consegue fazer um paralelo muito fácil, porque todo mundo tem conta em banco, é normal. Então, da mesma forma que você tem conta no seu banco, você utiliza o aplicativo para pagar sua conta, eu sei que não é o caso, mas pedir um empréstimo se fosse, ou então dar uma olhada na fatura, no extrato do cartão e assim por diante. Só que você sempre é atendido por uma agência bancária. Sim. No caso da XP é muito parecido. A XP hoje ela é a corretora onde fornece toda a inteligência, todo o research, todo o back-office, mas o atendimento no final sempre é feito por algum escritório credenciado, e hoje a gente tem mais de 500 aí pelo Brasil, e dessa forma que você tem um relacionamento direto com o seu assessor, via escritório. Bacana. Para já esclareceu essa dúvida, fala um pouco quem é o Lucas, conta um pouco da sua história, até para inspirar quem está vendo a gente aqui. Pô, Fabinho, eu sei que inspira a gente, não, poxa. Que isso, conta a sua história que você contou lá nos bastidores comigo. Eu vou tentar fazer de uma forma bem resumida. Pô, meu nome é Lucas Ferrari, hoje eu sou o Head de Expansão em Território Nacional da MN Investimentos. Pouca coisa, né? A gente vai ficar grande, né? Pouca coisa, gigante. Não sou de São Paulo, sou de Marília, cidadezinha ali a 450 quilômetros daqui. E, poxa, mudei em 2006 para São Paulo, moleque de tudo ainda, com um monte de sonho, eu acho que como todo mundo, e vim fazer faculdade na cidade grande. Comecei Relações Internacionais com o meu objetivo muito claro de ser alguma questão da diplomacia brasileira que sempre me trouxe muito interesse. E aí eu acho que tive a minha primeira quebra de expectativa. Acho que nos 2 primeiros anos de faculdade eu vi que aquilo realmente não era factível, era muito complicado e não era algo que daria para exercitar ali no futuro. Poxa, terminei, né, o curso nesse meu tempo e aí comecei a trabalhar numa grande loja que tem aqui no Brasil inteiro de imóveis, tá? Então fiz um estágio lá, focado na parte financeira, mas também na parte comercial, que é uma coisa que eu gosto bastante. Certo. Em 2012 fui convidado por um amigo meu para voltar para Marília e trabalhar com ele focado na parte de treinamento comercial de uma factory. E aí eu fiquei até mais ou menos 2014/2015. Foi quando eu voltei para São Paulo e foi feito um convite para um grande amigo meu, o Thiago, de a gente entrar numa nova empreitada de um escritório de agente autônomo de investimento. Que ano? Escritório de assessoria, 2015. Nossa. Acho que eu nunca tinha ouvido falar disso, né? E aí sim a gente começou a fazer todo esse movimento que a gente tem hoje. Então, poxa, a gente começou lá atrás de uma forma muito complicada, porque hoje eu tenho 30 anos, na época a gente tinha ali 25 para 26, então ninguém tinha, a gente até tinha networking na verdade, porque muita gente fala, poxa Fábio, para você virar assessor você tem que vir de banco, ter uma grande carteira, ou então ter muito networking. Isso que eu ia perguntar, eu estava esperando você falar a parte que você trabalhou no banco. Nunca trabalhou? Nunca trabalhei no banco. Então quebra a expectativa. Não é uma premissa. Se você não veio do banco, não acha que você precisa passar pelo banco antes de virar assessor. Muito pelo contrário. A gente brinca que tem 3 formas a gente hoje captar um cliente bom. A primeira vem de banco com carteira, o mais comum. A segunda é quando você tem muito networking de família, pai, mãe, amigos e assim por diante. Só que esses 2 acabam em algum momento. E o terceiro ponto, esse eu acredito que seja o mais valioso, que é ser cara de pau. Então, eu comecei lá atrás sendo muito cara de pau. Até tinha um networking, mas como eu nunca fui de mercado financeiro, as pessoas não me enxergavam como referência. Aí eu fiz o quê? Telefone, e vou ligar e vou conseguir trazer o máximo de clientes possíveis. É fácil? Não. Foi muito difícil. Foi muito complicado, porque hoje você está falando de dinheiro no telefone, ninguém tem costume de falar de dinheiro nem com o próprio pai e mãe, imagina com um desconhecido que você nunca viu na vida te ligando. Imaginaram o Lucas como o Will Smith lá, Procura da Felicidade, lembra? Pois era mais ou menos por aí, né? Então não é fácil realmente o começo, e a profissão evoluiu muito nesse meio tempo. Então, sim, cresceu demais. Nesses 4 anos a gente se tornou um dos maiores escritórios do Brasil inteiro. A gente faz administração de praticamente quase R$1 bilhão dentro de casa. E aí, poxa, eu quero falar um pouquinho sobre a vida do assessor com todo mundo. Mas lembrando, não é fácil. Então é bom que você encontre alguém que já saiba o caminho para poder te ajudar a fazer o mais rápido possível.
Legal. Essa parte você frisou, que é um dos grandes escritórios, eu também abri falando disso. Qual que é a importância? A gente está buscando ser agente autônomo, buscar um escritório grande, é melhor começar no pequeno? Como que é a procura pelo escritório, porque são vários hoje? Eu acho que é muito de perfil. Né? É a mesma coisa da gente ter o perfil da pessoa que trabalha no banco e é um perfil CLT, certo. E a pessoa que realmente quer empreender e ser um perfil de agente autônomo, um perfil que realmente vai fazer o teu caminho. Né? O mercado financeiro é muito meritocrático hoje em dia. Mas aí, respondendo a tua pergunta diretamente, existem escritórios pequenos onde você hoje tem um repasse um pouco maior. O repasse o que é? O escritório ele vai receber um percentual do que a carteira do seu cliente rentabilizou, onde vai sustentar a base do escritório e também fazer esse repasse para o assessor. É dessa forma que o assessor ganha dinheiro. Só que, quanto maior o repasse, via de regra, menor a estrutura do escritório. Então, de novo, é perfil. Tem gente que gosta de fazer tudo e tem gente que prefere ter um suporte. Se eu tivesse lá em 2015 e pudesse escolher, com certeza, de olho fechado, eu iria falar, procura um escritório com um suporte muito bom, não importa se ele é grande ou pequeno, porque você vai gastar metade do seu dia fazendo operacional. Um resgate, uma aplicação, recadastramento, um envio de senha, isso não dá receita para o assessor. Então, foca num escritório onde tenha um bom back-office, que é um escritório que vai fazer todos os resgates para você, enviar a ordem para cliente, assim por diante, que tenha uma área de previdência, que tenha uma área de renda variável, uma área de renda fixa, uma área digital, enfim, que tenha um suporte todo hoje para que você tenha tempo de atender o cliente. E aí um dado legal, que é bom a gente saber, hoje 87% dos clientes abandonam os assessores por falta de relacionamento, não é por performance. Porque performance é commodity, todos os escritórios têm os mesmos produtos, então o que importa de fato é o relacionamento. Imagino que sim, sempre foi assim, né? Sempre foi relacionamento à frente, né? Pois é. A gente é consumidor, né? Eu gostaria de que meu gerente tivesse um bom relacionamento comigo, nem sempre acontece. Sim. E aí você até comentou agora de assessor. Então a gente confunde também consultor com assessor. Qual é essa diferença de consultor e assessor? Maravilha. Primeiro ponto, consultor e assessor não são concorrentes. Muita gente acha isso. Poxa, e se o meu cliente já tiver um consultor? Isso, a gente é parceiro, na verdade. Qual que é a diferença? Hoje o consultor ele vai pegar a conta do Fábio, por exemplo, e vai investir no banco A, no banco B, no banco C, na corretora A, na corretora B. Ele consegue fazer da forma que ele achar melhor a carteira do cliente. Já o assessor, ele tem um contrato de exclusividade com a corretora. Então hoje eu só consigo atuar, por exemplo, os assessores que estão na MN, via XP Investimentos, que poxa, eu considero uma das mais completas do mercado hoje. Só que se o cliente tem um consultor, quando esse consultor precisar investir aquela parcela do valor na XP, ele vai precisar de um assessor. Então são profissões que se complementam. Em compensação, você não pode atuar com os dois, porque aí é conflito de interesses. Sim, né? É verdade. E você, você comentou até a questão de ser assessor. O cara chegou, entrou na MN, o que ele vai fazer? Qual que é a função de um assessor? O que ele faz na vida? Primeira coisa... Só ligar? Não é. Primeiro ponto, eu acho que o Fábio pode falar muito bem disso, passar na prova é o menor dos problemas. Sim. Embora pareça um problema muito grande, porque a gente sabe que não é fácil, né? A certificação que hoje, por sinal, é a Ancor para você se tornar um agente autônomo de investimentos. Sim. Só que, poxa, eu passei na prova, e agora? Passou na prova, o que eu vou fazer da vida? O Lucas já aprovou lá. Então, o primeiro ponto, hoje na MN a gente tem uma escola de assessores. A ideia da escola não é fazer com que você passe na Ancor, e sim que passei, eu preciso me tornar o melhor assessor possível. Como é que eu faço? Então, são 20 dias onde a gente vai abordar muito de PNL, muito de uma abordagem comercial, um cold call, vai abordar a primeira reunião, segunda reunião, a alocação de carteira, os próprios produtos que estão distribuídos. Então é a vida de A a Z do assessor. Esse curso, primeiro, ele sempre tem uma reciclagem, então os assessores que estão lá perderam algum ponto, acabaram saindo da prática, que é pouco usual, volta e faz de novo um dia específico. Então o primeiro passo é esse, passar por toda essa escola do assessor para a gente fazer uma formação. 20 dias. 20 dias. Perfeito. Certo. Eu tive a oportunidade de ver esse processo, como funciona, realmente algo diferenciado. Vocês vão a fundo, até porque muita gente entra cru ali, né?
estudou, passou na prova, sabe um pouco de investimentos, mas não sabe tanto, inclusive abordagem, que eu acho que eu sei falar de investimentos, mas não sei convencer alguém a falar de investimentos. Então vocês trazerem essa abordagem, acho que é sensacional. Parabéns, parabéns. E exatamente eu acho que você está falando. O que o assessor tem que ter consciência sempre que o educacional é muito importante. Porque às vezes a gente sabe o que é bom para o cliente. Só que eu não soube passar para ele o que é aquele produto. Ou seja, lá na frente, se tiver alguma volatilidade, algum problema, a primeira pessoa que ele vai ligar vai ser para a gente. Sim. Então é bom que a gente eduque ele de uma forma mais simples, né? E você, como gestor da MN, você que busca a expansão, o que você busca no profissional? O que você mais valoriza no profissional? Bom, acho que essa pergunta não pode faltar, né? Primeiro ponto, antes de tudo, é vontade. Porque a gente precisa ter vontade, seja para trabalhar onde for. Então, poxa, realmente eu quero fazer isso, eu estou empenhado, é muito bem-vindo. Depois a gente tem algumas coisas que a gente sabe que é muito bacana. Você ser comercial é ótimo, mas tem pessoas que são muito técnicas. Então, a gente tem um lugar para os dois perfis. Aí uma qualidade que não é difícil a gente ver em todo mundo. Ele precisa, sim, de um pouco de resiliência. Então, hoje, quando você entra em um escritório que já tem toda a estrutura, você consegue rampar, que a gente fala, muito mais rápido. O que é rampar? Explica aí o pessoal. O que é rampar? É justamente você conseguir sair da inércia e começar a produzir de fato certo. E gerar receita. Então, a gente brinca que a gente rampar o assessor. Então, hoje a gente consegue. Eu demorei talvez uns 6 meses para fazer isso e hoje a gente faz de tudo para fazer na metade do tempo, 1/3 do tempo, seja lá o que for. Hoje a equipe toda da MN está ali fazendo com que o assessor consiga trazer clientes e atendê-los bem o mais rápido possível. Então, poxa, vontade de trabalhar, isso é fato. Vontade de ser empreendedor, porque a gente brinca, né? Empreendedor no Brasil não tem seguro-desemprego, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir. Então você realmente tem que estar a fim de empreender, porque se você está em um escritório que de fato é meritocrático e você é bom, você vai virar sócio, pode ter certeza. Isso, então até se inspire na história do Lucas, que ele nunca foi de banco, nunca trabalhou na área de investimentos, no mercado financeiro e hoje é sócio de um dos maiores escritórios do Brasil. Acho que isso é inspirador. Viu como é inspirador? Falei que era inspirador? Pô. Tem um ponto que é legal prestar atenção. Eu estava dando uma lida esses dias em algumas revistas e eu vi 2 dados que eu achei muito interessantes. Primeiro, que não sei se você tem ideia quantos advogados tem no Brasil hoje. Advogados? Um monte. Eu chutaria 1 milhão. Muito bom o chute. 1.100.000 no Brasil advogados. É uma briga. Agora outra pergunta, quantos você acha que estão em processo de prova, né? Estão na faculdade? Desse 1 milhão já é advogado, já é formado advogado. Acredito que uns 100 mil. 800 mil. Nossa. Então provavelmente alguém está fazendo direito e ouvindo a gente ou alguém já é advogado. Se você que é advogado, imagina se na sua profissão tivesse só 6 mil advogados. Ia ser bom para você? É por isso que eu falo, hoje a gente tem 6 mil assessores de investimentos. Pra vocês terem ideia, se formam em média 7 mil médicos por ano no Brasil. E a gente tem até hoje só 6 mil assessores. Então o oceano é muito vasto, é um oceano azul que a gente fala, tem muita gente necessitando de investimentos. Até porque, um outro dado, há 4 ou 5 anos atrás a gente conseguia dobrar o nosso capital em mais ou menos 4 anos de investimentos porque a gente tinha uma taxa de juros elevada. Hoje, para dobrar um investimento, a gente leva 20. E para dobrar um investimento na poupança, a gente leva 45. Então, de fato, a figura do assessor é muito necessária no mercado brasileiro. Falando de juros nominal, se a gente colocar o real, se colocar a inflação, praticamente zero. Todo mundo aqui, com certeza, já deve ter feito a continha do juro real. Sim. E eu aposto que todo mundo se assustou. Porque a gente está dando 1%, às vezes um pouco menos, 1,5%. Então, realmente, a figura do assessor hoje é primordial para a gente fazer com que a economia rode cada vez mais no país. Maravilha. Você tocou hoje no ponto importante, que eu até ia perguntar para você em relação à quantidade de assessores, porque a gente viu que a XP está crescendo muito, muito assessor. Ia perguntar, não deu um máximo, já não está no limite? Você já falou agora que são 6 mil, então tem muito para crescer ainda? Tem muito para crescer. Hoje, XP como um todo, ela está na casa de mais ou menos 260 bilhões de reais. O mercado brasileiro ele é infinitamente maior. Para você ter uma ideia, a gente pega algumas capitais do norte do país que o market share, o que é o market share? Se eu tenho 100 milhões de reais no mercado e só 1 milhão está comigo, eu tenho 1% de market share.
Tá? Então, com menos de 1% de market share aqui em São Paulo ainda é muito baixo. Então, no Brasil como um todo, a gente está falando de menos de 10% de market share. Então, é o que a gente tem para crescer. 6 mil assessores não vão dar conta. Então, a gente precisa de muito mais. Vocês falam bastante que o benchmark quer chegar a um número. Quanto que é esse número? O objetivo é que no fim do ano que vem a gente bata $1 trilhão. Então, olha isso. Onde eles querem chegar, então? Pois é. E assim, sem assessor ninguém chega, né? Ninguém faz o trabalho sozinho. A gente precisa realmente ter uma comunidade. Quando se entra um concorrente, a gente nem considera concorrente porque como o market share é tão baixo no Brasil, quanto mais fala da profissão, quanto mais fala de corretor, é melhor para todo mundo. Então o timing é muito bom, porque hoje a XP é muito conhecida, o market share ainda é muito baixo e a concorrência ainda é muito baixa. Então é um timing perfeito para sentar no mercado financeiro. Perfeito, show de bola. E voltando a falar um pouco do papel do assessor. Temos o assessor de uma corretora e o consultor de um banco. Qual que é a diferença? O que o assessor pode agregar? Ótima pergunta, a gente ouviu isso muito de cliente. Como é que funciona? Hoje, se eu sou correntista do banco A, por exemplo, pode ser um banco muito bom, só que eu vou estar sempre refém dos produtos daquele banco. Então eu vou ter previdência do banco A, um fundo de investimentos do banco A, uma renda fixa do banco A, e esse gerente nunca vai te indicar nada do banco B. E não é nenhum problema do gerente, pelo contrário, é a instituição que molda dessa forma. Então, você tem um consultor no banco, você vai estar sempre nos produtos daquela instituição bancária. Já o assessor não. O assessor ele tem disponível para ele dentro de uma plataforma aberta simplesmente todos os produtos que são negociados. Então é a mesma coisa que você hoje ir no supermercado e ter centenas de produtos diferentes e não saber como escolher. A gente brinca, às vezes a gente vai no supermercado e tem um sommelier de vinhos para te ajudar a escolher vinho. E eu não sei escolher vinho zero, eu sempre peço ajuda a ele. Então o assessor faz um papel muito parecido, porque você tem o mercado todo e como é muita coisa, o cliente acaba ficando perdido. Por isso o papel do assessor é tão importante, para auxiliar no melhor produto baseado no perfil daquele cliente. Maravilha, então o papel do assessor é fundamental hoje. Sem dúvida. E eu conheço muito cliente que achando que sabia tudo e até que sabia bastante e acabou quebrando na cara. Porque o cliente, a gente sempre brinca, o cliente ele tem que focar no trabalho dele, é aquilo que vai deixar ele rico. E o meu trabalho, o trabalho do assessor de investimentos, é olhar a conta do cliente, é fazer um papel de tempo ali para ele. Então hoje o assessor que está dentro do ML, ele passa todo o tempo olhando a carteira do cliente, dessa forma a gente consegue ter uma rentabilidade muito melhor. Nos Estados Unidos isso já é bem maduro, né? Nos Estados Unidos. Ótimo. Esse mercado... Nos Estados Unidos, cerca de 95% da população investe via corretora. Né? E aqui no Brasil, a gente está falando um número totalmente ao contrário, né? Um pouco mais de 5% investe na corretora, enquanto 90% e pouco... Tem um oceano. Tem um oceano, de novo, tem um oceano. Então posso falar que o cara, quando se torna autônomo de investimento, ele se banca. Sem dúvida alguma, ele se banca e ele ajuda a família a se bancarem. Né? Então é bom que dissemina a educação financeira. Mas lembrando os pontos que a gente comentou, resiliência é necessário, um suporte de um bom escritório é extremamente necessário para que ele aprenda mais rápido e consiga focar no cliente, no relacionamento com o cliente. Então sim, se banca. Tenha a menor dúvida disso, o assessor hoje se banca. E ele gostou de você, gostou do Lucas, quero trabalhar lá na MN. O que ele faz? Bom, primeira coisa, precisa certificar na prova, a gente sabe muito bem disso, mas o segundo passo a gente vai deixar aqui embaixo escrito um pouco da história da MN, falando do nosso link, colocando o nosso e-mail para entrar em contato. Você pode ter certeza que o pessoal do escritório vai te ligar o mais rápido possível e a gente vai ter um papo. Show, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, só acessar lá. E para finalizar, qual o conselho que você dá para quem quer se bancar? Qual o conselho que você dá? Com a sua experiência, com tudo que você viveu hoje, qual o conselho que você daria? Parece ser até muito clichê, mas é aquela coisa, não deixe que ninguém fale que você não pode fazer, porque eu já ouvi muito isso, né? Sim, muitas pessoas. Bastante. Guilherme Benchimol, CEO da XP, tem uma frase que é ótima. Se você não está errando, algo está errado. Então é bom que a gente erra, mas que a gente aprenda, que a gente identifique o erro muito rápido. Então seja resiliente, se você tem certeza, foca naquilo e vai contra tudo e contra todos, porque dá, e eu tô aqui falando isso como prova e conheço várias pessoas que são provas disso. Porque imagina o Lucas há 4 anos atrás, 5 anos atrás, falando que seria um sócio dos maiores escritórios. Não, e é engraçado, porque há 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, além de eu não vir de mercado financeiro, o que era um grande problema,
A profissão, ela era muito pouco conhecida. Então era difícil chegar num cliente, falar XP, não saber o que era, Entendi. falar assessor de investimentos, não entendia o que era. Então, mas tá ligado a qual banco isso? pois é, exato. Então muita gente entrou no mercado com a seguinte proposta: poxa, você ganha quanto hoje? Aliás, você precisa de quanto hoje para vir trabalhar e se alimentar? Pô, R$1.200. É isso que você vai receber. Então quem hoje está no mercado, que entrou naquela época, muitas pessoas entraram com essa proposta. Sim. Hoje mudou um pouquinho. O mercado também é diferente. Mas é isso então. Queria agradecer, Lucas. Fabinho, um prazer enorme. Não é o Caio Carneiro, mas foi papo foda. Poxa, animal, é um ídolo esse cara. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu mando pro pessoal lá da MN. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Até já. Tchau, tchau.